Irmandade das Rosas. Nesse vídeo, nessa live de hoje, eu vou trazer para você um pouco mais sobre quem é a Irmandade das Rosas, a origem da Irmandade das Rosas e qual é o propósito desta egrégora de luz aqui na Terra. Então, lembra de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, os homens também, para que esse conhecimento seja espalhado e para que a gente traga o retorno da consciência feminina, o retorno da Mestra Madalena, o retorno da deusa para as nossas vidas. Então, eu peço essa gentileza para vocês e também deixe aqui os seus comentários, deixem suas dúvidas, na medida do possível eu vou esclarecendo, vou respondendo a todas vocês. Convido também para seguir no canal do Instagram, a Tenda das 13 Luas, onde eu trago bastante conteúdo sobre a Irmandade das Rosas, sobre o feminino sagrado e sobre as deusas e sobre toda essa conexão maravilhosa que nós estamos ancorando no planeta Terra. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para explicar sobre a Irmandade das Rosas. Para quem está sentindo esse chamado, já ouviu falar sobre a linhagem das rosas ou a Irmandade, não sabe muito bem o que é, não entende, não sabe qual é o propósito desta egrégora aqui na Terra. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho mais como a Irmandade das Rosas está sintonizada aqui no planeta Terra e trazendo esse chamado muito forte das rosas, né? Esse chamado através do perfume das rosas para que mais mulheres despertem as suas sacerdotisas a serviço da Grande Mãe, a serviço dessa 13ª consciência que nós chamamos de Sofia Shekinah. Vou colocar aqui a tela compartilhada. Então, a Irmandade das Rosas, quem é a Irmandade das Rosas? É uma egrégora de luz que está presente aqui na Terra com o objetivo de resguardar, fortalecer, ancorar a presença da Mãe Sagrada, da Mãe Divina, junto ao Sagrado Pai, junto ao Sagrado Masculino também, sem excluir os mestres, os pais, Deus, né? A Irmandade das Rosas vem trazendo essa união alquímica do feminino e do masculino. A origem da Irmandade das Rosas contam as lendas que aconteceu desde a antiga Lemúria, que era conhecida como Mu. Foi em Lemúria, em Mu, que foi chamada até pela própria Helena Blavatsky de a terceira raça raiz, onde a raça humana foi formada, né? O berço da humanidade foi em Lemúria. E contam então que 12 consciências femininas, também chamadas de 12 sacerdotisas da deusa, vieram para a Terra no tempo de Lemúria, para ancorar em Lemúria os códigos em fractais, através das geometrias sagradas, através das rosas, através do perfume, através dos cristais, do movimento das estrelas, ancorando através de tudo isso os códigos da Grande Mãe, os códigos de harmonia, os códigos de amor, da sabedoria, da beleza, da união, da felicidade, do prazer genuíno da alma, todas essas energias que estão relacionadas ao feminino sagrado. E foi em Lemúria, então, que essas 12 consciências vêm para a Terra a serviço da 13ª consciência, que é chamada de Sofia Shekinah, a Aeon Sofia. Então, vem essas 12 consciências a serviço da 13ª para trazer estes códigos sagrados harmoniosos aqui para a Terra e para a formação do ser humano que nós somos hoje. Então, essas sacerdotisas tiveram essa missão de ancorar estes códigos sagrados na Terra no tempo de Lemúria. E elas vieram, até onde a gente sabe, elas vieram das confederações de Sírios, do Conselho de Alcione, que pertence à constelação das Pleiades, e da Ordem Venusiana, do planeta Vênus.
vinda destas estrelas, destes comandos galácticos, estas consciências vêm para trazer e resguardar o feminino aqui na Terra. Aqui nessa foto eu trouxe uma simplificação dessas 12 sacerdotisas, dessas 12 consciências femininas, que não necessariamente dá para a gente chamar elas de um nome específico. As deusas, as mestras que vocês estão vendo aqui nessa foto, que muitas de vocês conhecem, né, várias entidades aqui, essas entidades, essas deusas e mestras, elas representam fractais, arquétipos destas consciências que vieram para a Terra para ancorar o feminino sagrado aqui. Elas são fractais e arquétipos que a gente conhece como a Mãe Maria, como Mestra Madalena, Santa Sara, Nossa Senhora de Guadalupe, a Mestra Rovena, a Mãe Quanin, Iemanjá, Oxum, a deusa Isis, Kali, Inanna, a deusa Tupi-Si. Então essas deusas e várias outras deusas, elas representam essas 12 consciências femininas que vieram no templo de Lemúria para ancorar os códigos da Mãe Divina aqui na Terra. E é através delas que a gente se conecta com a Irmandade das Rosas. Continuando, estas sacerdotisas da deusa, em Lemúria, elas trouxeram os seus códigos para formar o DNA humano, para que essa presença feminina fosse ancorada e protegida dentro de nós, dentro do nosso DNA, de forma que o feminino não fosse totalmente perdido do planeta Terra, como a gente já viu, né? Vê na história da humanidade, o feminino ficou por um fio, né? A consciência feminina, a devoção pela grande mãe ficou realmente por um fio, onde o patriarcado, onde o patriarcado ficou muito forte, ganhou muita força até os dias de hoje. Então, essa consciência do retorno da deusa, do retorno das sacerdotisas da Grande Mãe, é uma restauração histórica que está acontecendo na Terra, nesse momento, para que essa força mãe, nutridora, gestadora, harmônica, e que traz a sabedoria, o útero da sabedoria de Sofia, fosse resgatada, está sendo resgatada aqui na Terra e foi ancorada em Lemúria por estas 12 sacerdotisas a serviço da 13ª consciência, que é chamada de Sofia. Então, elas registraram tudo isso no nosso DNA para que não fosse perdido completamente essa devoção ao feminino sagrado e essa comunhão com a deusa. Isso está ainda guardado no profundo íntimo de cada ser humano, tanto mulheres quanto homens. As mulheres têm mais facilidade para acessar, embora muitas mulheres ainda estão adormecidas para essa devoção, para essa comunhão com a Grande Mãe. Mas nós estamos vivendo um período muito lindo, da chegada da nova era, desta nova raça raiz, que é chamada de a 6ª raça raiz, que traz essa era de Aquário, onde a marca principal desta era é o retorno da consciência e da devoção à Grande Mãe, tanto nas mulheres quanto nos homens, porque nós precisamos nos conectar com essa união alquímica, equilibrar essas polaridades dentro de nós, equilibrar o Yin e o Yang. Não é à toa que existe esse símbolo milenar tão antigo do Yin e do Yang para ancorar e trazer o equilíbrio de volta para a humanidade. Essa é a chave do equilíbrio, que é trazer as polaridades nas doses certas, nem muito yin, nem muito yang. É o equilíbrio perfeito, a proporção correta que gera o equilíbrio e a harmonia em nós. E é isso principalmente que a Irmandade das Rosas vem fazendo, trazendo esse equilíbrio, trazendo essa harmonização do feminino e do masculino dentro e fora de nós também. Então, continuando aqui com os slides. Olha só, Ana querida,
Que legal que você está aqui. Me diz se você está me ouvindo bem, se está tudo certo com o meu som, querida. Então, continuando a tela, deixa eu abrir aqui os slides. Depois, resumindo, tudo que eu estou trazendo aqui é um resumo, que isso é muito mais aprofundado, é muito mais estudado, mas não dá para trazer tudo numa live, tudo em um vídeo, então a gente traz os principais pontos. Depois, com o afundamento de Lemúria, o fim do ciclo da terceira raça raiz, que foi como ficou conhecida a Lemúria, nós temos a chegada da Atlântida. À medida que a Lemúria foi finalizando o seu ciclo, quem foi surgindo era a Atlântida, a quarta raça raiz da Terra. Em Atlântida, a Irmandade das Rosas retoma o seu trabalho. Lemúria cumpriu o seu ciclo, mas a Irmandade das Rosas, e assim como outras ordens, até a própria Fraternidade Branca, continuam seus trabalhos de luz aqui na Terra para dar continuidade na missão evolutiva da própria Terra e dos seres habitantes do planeta, principalmente a raça humana. Então, na Atlântida, a Irmandade das Rosas retoma o seu trabalho, continua o seu trabalho de forma usando mais a geometria sagrada, de forma mais organizada, trazendo os grupos, os templos da deusa, que ficaram conhecidos como os templos do amor. E lá na Atlântida, elas se organizavam em 12 grupos de 12 pessoas, sacerdotisas, sacerdotes, somando uma matriz de 144, modelando a estrutura monádica. Sempre que a gente vê, né, esse número 144, é um número que compõe a matriz monádica de cada ser. E essas sacerdotisas, elas se organizavam dentro dessa matriz para reforçar, para ancorar esse poder monádico, o poder da centelha divina em cada um, para isso ser enraizado na Terra. E lá na Atlântida, esses grupos da Irmandade das Rosas que se reuniam em templos, nos templos do amor, sabedoria, elas foram ancorando o trabalho com as rosas em comunhão com o movimento do planeta Vênus, em comunhão com os elementais da natureza, principalmente com os cristais. A Irmandade das Rosas, elas vão criar toda a grade cristalina do planeta, registrando nesses cristais o princípio mãe, o princípio feminino, a devoção à grande mãe, o princípio da sabedoria de Sofia. E é na Atlântida que a gente tem a presença dos raios da Grande Fraternidade Branca através dos templos, né? Os templos das academias de luz, trazendo a presença do raio dourado, os templos da fé. E lá na Atlântida, a Irmandade das Rosas forma a aliança com a Grande Fraternidade Branca e com as mestras, trazendo as mestras da Grande Fraternidade Branca a serviço da própria Irmandade das Rosas, resgatando e ancorando a presença mãe, né? Esse princípio feminino sagrado, para que não fosse perdido totalmente da humanidade. Então, elas usavam, né, na Atlântida esses cristais e desenvolveram muito a geometria sagrada cristalina como forma de usar, através da geometria, os fractais das rosas, os fractais de luz que as geometrias emitem, para criar curas, para gerar harmonia, para expandir a consciência e criar as grades cristalinas em toda a Terra. E depois do final do ciclo da Atlântida, a Irmandade das Rosas também continua o seu trabalho. Está presente, elas e eles, né, estão presentes na Terra até os dias de hoje. Faz parte desse projeto Terra, a Irmandade das Rosas. E depois do fim da Atlântida, a Irmandade das Rosas vai continuar o seu trabalho aonde? Nos templos de Ísis,
nos templos de Inanna, na Suméria, na Babilônia, em Avalon, que atualmente é a cidade de Glastonbury, no Lago Titicaca, que é uma região muito especial no Peru. Então, existem também esses templos etéricos da Irmandade das Rosas que estão atualmente trabalhando e emitindo essa luz na frequência amorosa e da sabedoria de Sofia para toda a Terra. Mesmo com o fim e a queda da Atlântida, a Irmandade das Rosas continua o seu trabalho. E tudo com esse objetivo, né, de trazer essa restauração, principalmente agora restaurando a presença da mãe. E a humanidade está muito sedenta dessa presença feminina. Nós vivemos em um mundo onde o feminino ainda continua sendo massacrado. É só a gente ligar a TV, não é muito difícil de encontrar esses fatos, né? Vários lugares onde as mulheres ainda são menosprezadas, onde são consideradas inferiores, ou mesmo na nossa própria sociedade, as mulheres não têm as mesmas vantagens e benefícios que os homens. Então a gente vê dentro disso, dentro desse todo, dentro dessa realidade, um desequilíbrio de polaridades ainda muito grande. E se isso está acontecendo fora, acontece dentro de nós também. Nós também vivemos uma vida onde a gente não encontra esse equilíbrio do feminino e do masculino. E a Irmandade das Rosas vem trazendo muito forte essa cura e essa união para acabar com a briga, com a disputa, com a competição e trazer a união sagrada, a união do feminino e do masculino, que primeiramente tem que acontecer dentro de nós para haver essa cura fora de nós e para acontecer essa transformação externa no nosso meio social, na sociedade como um todo. Então, a Irmandade das Rosas atua atualmente através desses templos etéricos e principalmente ajudando quem se conecta, né? Quem está conectado com a Irmandade das Rosas já sente bastante transformação em suas vidas, já sente bastante regeneração e principalmente uma abertura muito grande desse portal que é o chakra cardíaco, uma abertura do sentir, uma abertura da conexão com a sua própria alma, com a sua própria mônada, e também uma harmonização das energias da área da sexualidade muito forte. Elas vêm trabalhando muito forte na cura da nossa energia sexual, que não é só sobre o sexo, mas é sobre as energias que vêm dessa região, dessa área da nossa vida, que diz respeito à nossa prosperidade, à nossa força vital, à vontade de viver, à vontade de realizar os seus sonhos, de concretizar as suas metas, a disciplina também. Tudo isso vem dessa área da energia sexual, que quando está desarmonizada, fraca ou despolarizada, traz vários problemas para a nossa vida, principalmente em relação à prosperidade, ao merecimento. Então, a Irmandade das Rosas vai trazer uma cura muito forte nessas duas áreas do nosso corpo, áreas que foram altamente corrompidas dentro de nós. Essa região do cardíaco e a região dos dois primeiros chakras foram áreas em nós que foram altamente manipuladas, corrompidas por esse sistema que a gente vive hoje, trazendo diversos tipos de doenças emocionais, mentais e físicas para os seres humanos. Então, a Irmandade das Rosas vai trazer uma cura muito grande dentro desses dois portais em nós, da área íntima e da região do coração, para gerar, trazendo essa cura. O objetivo é gerar o quê? Uma expansão de consciência. Gerar essa conexão maior, entendendo as coisas de uma forma expandida, através da integração do nosso ser divino com o nosso ser humano aqui, com o ser encarnado que está aqui, a nossa personalidade, o nosso ego. Então, elas vão trabalhar muito esses dois pontos para que a gente consiga aprender a fazer essa ponte de manifestação do nosso eu superior, o nosso eu sou, aqui na matéria.
que essa é a união alquímica que nós temos como um propósito em comum, né, enquanto humanidade, para fazer essa união sagrada do céu com a terra, do eu superior com a personalidade, de forma que esse nosso eu sou comande a nossa vida. E a gente passa a ter mais consciência dessa presença, a gente passa a conhecer como é a nossa presença, eu sou, a gente passa a ver as coisas de uma outra forma. É incrível, isso traz muita transformação para a nossa vida concreta. E aí a nossa vida para de ser comandada pelo ego, pela personalidade que não tem experiência nenhuma. A nossa personalidade é um bebê, é um copiloto, não tem tanta experiência quanto o piloto verdadeiro que é o eu sou. Então, o objetivo de trazer essa cura da área íntima, a cura do coração, é para gerar essa expansão de consciência, para que aos poucos, tudo isso é aos poucos, não é nada de uma hora para outra, é todo um processo de autoconhecimento, de cura, de libertação, que vai acontecendo para que a gente vá conhecendo a nossa essência, para que a gente vá conhecendo o eu sou e vai trazendo o comando da nossa vida para essa presença, que tem muito mais sabedoria que a nossa personalidade, não é mesmo? Então, isso é muito mais saudável. Vou continuar aqui os slides, a apresentação. Ai, que legal, Ana Paula, querida. Que legal. Muito feliz que você está aqui, querida. Vamos lá, vou continuar aqui. Então, a Irmandade das Rosas elabora melhor, concretiza o seu trabalho na Atlântida. A Atlântida foi aonde os templos da Irmandade das Rosas surgiram, levantaram-se, se organizaram em grupos e elas trouxeram esse trabalho muito forte também em conexão com os reinos intraterrenos de Shambhala. Não é à toa também que existe um templo etérico da Irmandade das Rosas na região do Himalaia, nessa região, principalmente ali na montanha do Everest, né? Que é onde está localizado o centro de Shambhala, né? O coração de Shambhala está localizado nesse portal da Terra. E dizem que aí tem um templo também da Irmandade das Rosas, que foram regiões onde essas sacerdotisas no templo de Atlântida tiveram muito contato, tiveram muita comunhão e receberam de muita sabedoria e trocaram muito com esses povos intraterrenos que já vivem em dimensões superiores aqui na Terra. E lembra que eu falei para vocês? A Irmandade das Rosas, elas vêm principalmente das 3 constelações, né? De 2 constelações e um planeta, na verdade, né? Que é a constelação de Sírius, o sistema de Sírius, o sistema solar de Sírius, a constelação das Pleiades e do planeta Vênus. Vênus é como se fosse a transmissão destes códigos muito cósmicos, femininos, amorosos. A gente chama de feminino, né? Porque fica mais fácil de entender, mas são códigos que ancoram a harmonia, a beleza, o prazer de alma, né? O prazer verdadeiro, não o prazer mundano, mas que ancoram essa comunhão sagrada da beleza, do perfume, o perfume das rosas, né? Que elas transmitem. Então, Vênus é como se fosse a antena, a gente pode imaginar ela assim, como se fosse uma antena que transmite essa sabedoria para nós, que traz esses fractais dessa sabedoria para a Terra. Então, Vênus, não é à toa que ela ficou tão conhecida, esse planeta, que é a estrela mais brilhante do nosso céu, mais até que a estrela Sirius. Vênus se torna uma inspiração para muitos poetas, para muitas civilizações, para muitas culturas. Vênus é considerada a grande musa. Ela é também chamada de o olho do coração da grande mãe. Olha que bonito isso. Vênus é chamada de o olho
do coração da Grande Mãe. Dizem que, segundo a Blavatsky, né, a própria Blavatsky traz isso, que os marinheiros, né, os marinheiros da época da Fenícia, eles colocavam na frente do navio uma estrela ou uma imagem feminina, assim, muito sagrada para eles, representando Vênus, representando que eles estavam sendo guiados pela estrela mais brilhante, pelo olho da Grande Mãe. Essa era a devoção, digamos assim, né? O ponto de segurança desses homens, inclusive eram homens, que tinham uma devoção muito grande pela Grande Mãe. Nessa época, né, o feminino ainda estava resguardado e muito presente na consciência humana. Então, eles traziam essa devoção de que a deusa Vênus, a Grande Mãe, estava protegendo e assistindo eles durante todo o percurso do navio. Então, Vênus, ela ficou muito conhecida em diversas tradições, desde os maias, os fenícios, o povo da Babilônia, no Egito. Várias civilizações se conectaram com a estrela Vênus, com esse planeta. E até na própria astrologia, Vênus é um planeta essencialmente feminino. Vênus e a Lua são os únicos planetas femininos que nós temos nesse sistema solar. O resto dos planetas, Netuno, Júpiter, Saturno, Plutão, Mercúrio, todos esses trazem uma energia masculina muito forte. Então a gente vê como esse feminino, a gente precisa realmente assim fortalecer o feminino, né? A gente tem 2 planetas que trazem essa essência feminina diante de um monte de energias masculinas. Então fica muito mais vulnerável o próprio feminino. Por isso, essa ordem venusiana, a Irmandade das Rosas, todas essas sacerdotisas que já existiram na Terra, os templos de Ísis, ancoram tão forte e reforçam tanto essa nossa conexão com a Grande Mãe. Porque é uma energia que nessa realidade aqui que a gente vive, ela é vulnerável. Porque a gente está diante de uma força masculina muito forte. Então é muito fácil se esquecer do feminino. É muito fácil perder a conexão com a sabedoria que o feminino traz. É muito fácil perder a conexão com a harmonia, com o equilíbrio e entrar muito forte nas energias masculinas. Então por isso a gente precisa fazer esse resgate, essa restauração. É uma restauração histórica que a gente está vivendo nesse momento, de ancorar novamente a presença da mãe, a presença de Madalena, a presença da Mãe Maria de uma forma verdadeira, né? Libertando a mulher maravilhosa e forte que Maria é, tirando, né, toda essa imagem frágil, passiva, fraca que é colocada sobre a Mãe Maria e trazendo a real imagem dela, né, de uma sacerdotisa, de uma mulher de muito conhecimento, de uma alta sacerdotisa que Mãe Maria é. Ela foi iniciada nos templos de Ísis, quando ela estava encarnada, antes de receber a concepção de Yeshua, do nosso Mestre Jesus. Então, voltando aqui para a ordem de Vênus, Vênus é considerada o olho do coração da Grande Mãe. É a própria presença da Grande Mãe aqui nesse sistema solar que está nos guiando e que nos indica as energias sagradas e femininas aqui para a Terra. Vênus também é chamado de o Templo de Vênus. E dentro desse Templo de Vênus, ou Ordem de Vênus, é onde acontece a alquimia das energias da beleza, da harmonia, da união, das relações, dos dons e das habilidades. Tanto que o planeta Vênus no nosso mapa astral vem trazendo todos esses aspectos dentro de nós. Como a gente se relaciona, como a gente vê a beleza, como a gente gosta de ser tratadas, como a gente trata as outras pessoas, como a gente ama, como a gente gosta de ser amada. Vênus vem falar sobre tudo isso no nosso mapa astral. Então, fica até essa orientação para você buscar olhar para sua Vênus no seu mapa astral com esse olhar dessa perspectiva da Grande Mãe,
Ali é a própria Irmandade das Rosas, onde está Vênus no seu mapa astral, é a própria Irmandade das Rosas dialogando com você, te mostrando aonde estão os seus dons, as suas habilidades, a forma como você se relaciona, a forma como você ama, mostrando e também te ajudando a lapidar, né? Mostrando também o que precisa ser lapidado, o que você precisa melhorar, o que você precisa refinar nas suas relações, no jeito que você se relaciona com as pessoas. Então, estas mães sagradas que vieram a serviço da 13ª consciência de Sofia, nesta missão desde a Lemúria, elas são representadas por muitas deusas que conhecemos na história humana, como Ísis, Mãe Maria, Madalena, Kuan Yin, as mestras da Fraternidade Branca, a própria deusa Vênus e as entidades e deidades femininas. Como eu falei no começo, esses nomes que a gente conhece das mestras e das deusas, das mães divinas, são arquétipos e fractais destas consciências que vieram no tempo de Lemúria. E o planeta Vênus é quem transmite estas energias para a Terra através desse templo que existe em Vênus, esse templo etérico dos seres venusianos que estão transmitindo o puro amor, sabedoria, a união sagrada, a cura das relações e ajudando a gente a enxergar, a se valorizar, enxergando os nossos dons, as nossas habilidades, principalmente. E é muito interessante porque Vênus, olha só, porque Vênus tem tão a ver com a Irmandade das Rosas. Vênus e sua própria ciência traz, né, a astronomia traz essa informação, que a cada 8 anos, da nossa perspectiva da Terra, Vênus desenha essa linda rosa no céu, essa linda mandala, que também é conhecida como a dança de Vênus. Essa mandala que Vênus faz no céu é conhecida como a dança de Vênus ou a rosa de Vênus. Os próprios astrônomos chamam de a rosa de Vênus. Porque tá vendo que ela forma aqui uma florzinha no meio? Essa florzinha, ela tem o mesmo padrão geométrico que a rosa que cresce aqui na Terra. É como se o que Vênus faz no céu, é o macrocosmos, representa o macro. E a rosa aqui, as rosas que nós temos na Terra, é o microcosmos, é o micro dessa dança toda e dessa irradiação que essa geometria faz e que a própria geometria da rosa também traz. Então, só isso aqui é uma aula gigante sobre a geometria sagrada que não dá para trazer em um vídeo, mas ela já está transmitindo para a gente uma espécie de um código, que é o código das rosas, através da dança de Vênus com o Sol. Olha que a Terra fica aqui no meio, Vênus é esse pontinho aqui e o Sol está aqui. Essa dança Vênus vai fazer ao redor do Sol, é o movimento dela ao redor do Sol, e o planeta Terra fica no meio, recebendo estas irradiações da união sagrada, do feminino com uma energia masculina, ancorando aqui na Terra o feminino solar e a união sagrada. É isso que as rosas vão ensinar muito forte, essa união sagrada do feminino e do masculino, dentro e fora de nós. E ficou conhecida então como a dança de Vênus. Olha só que bonita que é essa mandala que Vênus forma a cada 8 anos da nossa perspectiva aqui da Terra. Porém, 8 anos para Vênus equivalem a 13 anos. Olha que interessante essa informação. À medida que forma que 8 anos que ela desenha essa mandala na Terra aqui para nós, se passaram 13 anos em Vênus. Entenderam? Então são 13 anos venusianos e 8 anos terrenos da Terra, porque a perspectiva de tempo é diferente nos planetas. E sincronicamente são 13 anos venusianos. E lembra que a gente falou no começo? Que eu falei para vocês no começo, vem as 12 sacerdotisas,
a serviço da 13ª consciência, que é a consciência de Sofia. Aqui ela se manifestando através da dança, através dessa geometria sagrada, através desta flor que ficou conhecida como a rosa de Vênus. Então, nesta ordem de Vênus, através do movimento do Templo de Vênus, nós recebemos esses códigos em fractais. O que são códigos em fractais? São as geometrias sagradas. São as geometrias que vão formando, que, por exemplo, Vênus forma esta geometria aqui. Aqui também, olha, uma outra forma de mostrar, né, a dança de Vênus, ela forma uma geometria. Esta geometria, toda geometria, ela é um código. É igual o código que a gente tem no celular, né? Não tem que desenhar quando o touch não funciona mais no nosso celular, a gente tem que desenhar na tela o código, né? O desenho que a gente escolheu para destravar a tela. Então, isso é uma espécie de geometria que você escolheu para o seu celular. As geometrias sagradas são códigos, igual esse código que a gente coloca no seu celular. A geometria também é um código que, quando acessado, abre um campo, abre um portal, abre um conhecimento, abre uma cura. Quando você destrava lá seu celular com o seu padrão, né? O seu padrão que você escolheu desenhar, ou com números, você abre a tela do celular, você abre ali um portal, que é o celular. Quando a gente usa a geometria, ou quando Vênus termina essa dança no céu a cada 8 anos aqui da Terra, é um portal que se abre. E à medida que ela vai formando cada pétala dessa rosa venusiana, que são as pétalas da rosa, cada pétala também é um portal, é uma linhagem que ela vai trazer para a humanidade, um ensinamento diferente. Então, esses são os fractais, esses são os códigos em fractais, códigos que vão vir através da geometria sagrada, que liberam um campo energético, que liberam um fractal, que também está presente na rosa e que transmite cura para nós, que nos ajuda a se harmonizar, que nos ajuda a encontrar mais equilíbrio na nossa vida, a expandir o nosso coração. Lembra? As rosas sempre vai trazer essa expansão do coração e trazendo a cura dessa região dos 2 primeiros chakras para gerar essa expansão de consciência. Então, esses códigos vão vir falar sobre isso. Esses códigos em fractais geométricos vão trazer essas curas para quem estiver se conectando. Por isso que a gente faz a cura com as rosas, né? Pratica a cura com as rosas, seja através da própria rosa em si, nos nossos chakras, ou seja através das medicinas das rosas, né? Que é o perfume de rosa, o mel com rosas, o floral com rosas, ou o óleo ungido com rosas. São formas que a gente vai se conectando com este elemental da rosa que ancora estes fractais, esses códigos em fractais que transmitem curas específicas e que alinham o feminino e o masculino em nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais e traz muita transformação em nossas vidas. Esses códigos, eles vão ajudar na evolução humana e no retorno da consciência da Grande Mãe para a humanidade, já que fomos afastadas desta conexão. Então, trazer essa presença das rosas para a sua vida é trazer a devoção, a presença da Mãe Divina. E de uma forma mais profunda e mais detalhada, você vai trazendo as suas curas, você vai intencionando a usar as rosas, né, através dessas medicinas ou através da própria cura com as rosas, nós vamos intencionando o que está sendo necessitado pelo nosso corpo, né? Tá precisando curar essa região íntima, tá precisando curar esse coração, tá precisando trazer mais a presença do eu sou, tá precisando trazer mais harmonia, mais equilíbrio, mais beleza para a vida, mais libido, por exemplo. A rosa também trabalha muito com a nossa libido.
A humanidade, com o passar das eras, teve esses chakras, esses pontos no corpo muito corrompidos, muito manipulados. Principalmente os homens no seu chakra cardíaco e as mulheres na área da energia sexual. Esses pontos em homens e mulheres foram altamente corrompidos, de forma que os homens perderam a sua capacidade, a sua permissão de sentir, de amar, de serem compassivos, de serem sensíveis, e as mulheres se afastaram do seu poder criativo, se afastaram do poder da prosperidade, da força feminina que está localizada nessa área da sexualidade sagrada. Então, isso tudo trouxe um fechamento dos corações para essa capacidade de sentir e de se conectar com a nossa fonte central, que está bem presente no nosso coração, distorcendo também a energia da sexualidade sagrada. E a Irmandade das Rosas vai atuar para equilibrar e curar principalmente esses dois pontos no nosso corpo, para gerar a expansão da nossa consciência. A Irmandade vai trabalhar principalmente, como eu já falei para vocês, na abertura do coração, na expansão da consciência, no equilíbrio do feminino e masculino dentro de nós, na harmonização da energia sexual, e vai nos ajudar a acessar as memórias cósmicas, potencializando os nossos dons e habilidades e curando as limitações ancestrais. Por quê? Por conta da geometria de Vênus, das rosas, da flor da vida, que as rosas estão a serviço, quando a gente vai trabalhando bastante com as rosas, nós vamos começando a ter mais acessos. A própria espiral da rosa, que é um outro código dela, vai conduzir a pessoa que está ali naquele momento com as rosas, vai conduzir ela para acessar memórias cósmicas, memórias akáshicas, os registros akáshicos, e também ajudando a potencializar os dons e as habilidades, porque a rosa, por conta da geometria sagrada dela, ela atua diretamente no nosso DNA. A rosa é altamente compatível com o DNA humano. E isso tem a ver com a presença da Irmandade das Rosas lá em Lemúria. Lá em Lemúria, onde foi formado o DNA humano. E a Irmandade das Rosas, essas 12 sacerdotisas da 13ª mãe, Shekinah, Sofia, Shekinah, elas vieram com esse propósito de registrar em nosso DNA as informações. Então, as rosas, agora, atualmente, elas trabalham muito nessa ativação do campo do nosso DNA, de forma que potencializa os nossos dons, nos tornando seguras ou nos ajudando a enxergar também, né, os nossos dons e as nossas habilidades. E também curando as limitações ancestrais, espiralando, nos ajudando a aceitar a nossa ancestralidade, a perdoar e a transformar o que precisar ser transformado, né? Que os nossos ancestrais e as ancestrais contam com a gente. Então, resumindo, né, trazendo um bom resumo aqui sobre o que é a Irmandade das Rosas, a origem da Irmandade das Rosas e a forma de atuação desta egrégora na Terra. Eu tentei explicar aqui para vocês nesse vídeo, espero que tenha fazido sentido, espero que esse conhecimento e a Irmandade das Rosas sintonize com o seu coração, porque elas trazem muita cura mesmo, muita transformação, muita presença. As rosas, elas são flores de mais alta frequência, por isso elas são chamadas as rainhas das flores. A frequência vibratória da rosa, ela chega a 320 Hz, isso é muito alto. Um corpo humano saudável, uma pessoa saudável, ela chega a 80 Hz, enquanto a rosa chega a 320. Então, por ter essa frequência tão alta, ela transmite cura, ela transmite harmonia, limpeza, ajuda a gente a desapegar de muitas coisas. Elas trabalham muito também nesse aspecto, né? De trazer a presença eu sou para nós.
e esse contato direto com a Sofia, com o Logos solar, com esse casamento alquímico. E só para finalizar aqui, que faltou um ponto para finalizar, Maria Madalena é quem está trazendo a bandeira das rosas mesmo. É ela que segura a coroa das rosas. Ela é chamada da sacerdotisa que está ancorando nesse momento. Antes era ancorado por Mãe Maria, depois antes também nos templos de Ísis, nos templos de Inanna. E Maria Madalena é quem está sustentando essa coroa neste momento agora da humanidade, nesta nova era que está nascendo na Terra, junto com Santa Sara Kali, que também é a padroeira das rosas e dos ciganos, trazendo o chamado do retorno da consciência sagrada e feminina, da união alquímica, para que a gente possa viver uma vida plena, em equilíbrio entre o perfume e os espinhos, como as rosas nos ensinam, né? Aprender a viver essa vida equilibrada. Os espinhos da nossa vida vão existir. Nesta encarnação não tem jeito, eles vão existir. Mas a gente precisa aprender a lidar com esses espinhos para acessar a flor, a rosa e o perfume de luz da nossa alma. Então, é sempre essa cura, né, do equilíbrio das polaridades, da flor e dos espinhos. Tem uma frase de Machado de Assis que ele fala assim: há pessoas que choram porque as rosas têm espinhos, e há outras pessoas que sorriem porque lembram que dos espinhos nascem as rosas. Então, elas vêm trazendo esse ensinamento mesmo, né, da esperança. Quando a gente está passando por um momento de espinho na nossa vida, vai nascer a rosa. Vai passar essa turbulência. A gente só precisa ter a sabedoria para lidar com esses espinhos e não se apegar a eles. Porque se a gente se apegar, né, segurar muito forte nesse espinho, ele vai te machucar. Então, a Irmandade das Rosas vem trazendo muito esse ensinamento da cura e da harmonia, desse balanço, da temperança. Eu gosto muito de usar essa palavra, a temperança entre a flor e entre os espinhos. E lembrando que a flor vai surgir e ela vai completar o seu ciclo, depois vai vir mais espinhos e a gente tem que aprender a lidar com esses dois polos da vida mesmo, né? A Rosa vem ensinar muito isso na nossa vida, na vida prática, nos trazendo a esperança, nos trazendo a fé, o desapego, a transformação. E aí a gente usa a medicina das rosas para nos apoiar, a cura com as rosas para ajudar nesses processos. Então, Maria Madalena é quem está sustentando essa coroa das rosas, a bandeira da Irmandade das Rosas nesse momento, junto com Santa Sara, com o objetivo de trazer essa restauração histórica do legado e da linhagem das rosas, das mães divinas, que foi perdido ao longo da história humana e do domínio patriarcal na Terra. Então, o chamado das rosas está sendo muito forte. Não sei como vocês sentem isso, mas o chamado das rosas está realmente perfumando, né? Perfumando as nossas consciências para que a gente beba destes ensinamentos, dessa água, desta fonte de vida, para ter uma vida plena, para ter uma vida mais em harmonia e em equilíbrio. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês esses ensinamentos sobre a Irmandade das Rosas. Vocês podem deixar aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou responder. Que legal, Ana! Fico muito feliz que você está sentindo esse chamado. É muito lindo, assim, é um caminho que ajuda muito a gente a encontrar mesmo um equilíbrio, uma harmonia entre esses espinhos da nossa própria vida, que são as nossas vulnerabilidades, que são as nossas sombras, né? Elas fazem parte, não tem jeito. Não adianta brigar com elas e nem ficar apegadas, porque senão isso vai causar dor, né? Vai cortar, vai sangrar, vai inflamar. E
tendo essa esperança de que a rosa vai nascer novamente, né? E vai trazer o perfume da nossa alma, para a nossa alma. Então, é isso. Lindo dia para todas vocês. Gratidão.